Beleza, pessoal? Sou o Samuel e tenho uma mensagem para você. Alguns sentimentos podem estar alterando seu modo de qualidade de vida, te deixando impotente diante de situações normais do dia a dia, fazendo com que você fique doente mentalmente. Hoje vou falar do medo. O medo não é um sinal de fraqueza ou covardia. Muito pelo contrário, é uma reação involuntária e natural, com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. Muitas situações podem desencadear essa emoção, desde ver uma barata até um revólver na sua cabeça. O cérebro é ativado involuntariamente quando sofre tais estímulos estressantes, liberando substâncias que disparam o coração, torna a respiração ofegante e contrai os músculos. Essa é a conhecida reação de luta ou fuga. Afinal, o medo está associado ao instinto de sobrevivência. Se as pessoas não sentissem medo, não viveriam por muito tempo. Isso porque, sem essa emoção, faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes. Andaríamos entre carros, em alta velocidade, nas avenidas, ficaríamos de lado a lado de animais ferozes, pularíamos de prédios e etc. O medo, portanto, é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo. E também é uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. Uma pesquisa feita em 38 países ao redor do mundo revelou que os 3 maiores medos da humanidade são: Estado Islâmico, 62%, mudanças climáticas, 61%, cyberataques, 51%. Esses são medos em escala global, com algumas variações conforme a região do planeta Terra. No entanto, não podemos nos esquecer dos medos corriqueiros, que perseguem as pessoas no dia a dia. Falar em público, por exemplo, é um dos medos mais comuns do que imaginamos. Uma pesquisa conduzida pelo jornal britânico entrevistou 3.000 pessoas no Reino Unido e demonstrou que o receio em falar em público era o maior medo de 41% dos entrevistados. Esse medo superou até temor de viver com problemas financeiros e o receio de relação à morte e doenças. Você já parou para pensar que muitas das suas crenças vêm de sua infância e podem fazer você se tornar uma pessoa rígida e autoritária, cheia de rancor e mágoas? Enfrentar os medos que são gerados ao longo da vida é necessário. Diria que um dos sentimentos mais banais e profundos da humanidade é a raiva. A raiva é capaz de transformar uma pessoa e exercer ações que muitas vezes desacreditamos. A raiva dissipa por aceitar certas coisas, ou até mesmo por não conseguir outras coisas. Isso gera uma imensa frustração, decepção e por muitas vezes um sentimento de luto e de perda. A vida vai perdendo sentido e você não sabe qual a saída, não sabe qual rumo tomar, se vê perdido, para onde foram suas esperanças e todos aqueles desejos de infância. A criança cresceu, foi tomando forma de adulto, agora com inúmeras responsabilidades. Se vê no desespero, precisa de um colo de si mesmo. Deixou de acreditar no que era capaz, passou a viver no automático e em certo momento se dá conta que não sabe qual o sentido daquilo tudo. Encontra-se assim. Está na hora de analisar o que pode ser feito para que haja uma mudança. Terá que resgatar forças imensas, forças que muitas vezes não sabe de onde tirar, mas você pode acreditar. Quando pensar que tudo se esgotou, ainda restarão 10% de sua força armazenada. Utilize esses 10%, busque. Todos têm, inclusive você. Esta reserva será o suficiente para promover uma mudança, por menor que seja. Todo mundo nasce sem objetivos de vida. Com o tempo, eles começam a ser pensados, modificados. O que não pode ocorrer é você não ter nenhum objetivo. Precisa encontrar qual o seu sentido de viver. O que gosta de fazer, o que um dia desejou fazer ou ter. Se lembra de quando você era pequeno, ainda criança, e sempre falava que seria quando crescesse? Agora você cresceu e poderá ir atrás de tudo o que imagina. Que os sonhos sejam alcançáveis e realizáveis. Nada o impedirá de tentar. Porém, não basta tentar, deverá se comprometer. Se comprometa a tudo que for possível.
a tudo que desejar ter, a menos que você esteja em seus últimos dias de vida. Ainda assim, poderá realizar algum desejo. Parece algo ambicioso, e de certa forma é sim. Mas o ser humano precisa de ambições. Nem somente aspecto financeiro, mas sonhos produzíveis. Pense o que realmente importa na sua vida. O que você tem vontade de fazer na sua vida? Às vezes, ao que abominamos, na verdade, são nossas maiores vontades. Mas o medo é tão grande que nos faz desacreditar que algo possa ser feito. Se muitos alcançaram desejos, o que te faz pensar que está tão longe? Muitas vezes o apego em demasia é tão prejudicial quanto a falta de apego. Ao que você realmente tem apego? Carreira, família, bens materiais? Esse apego muitas vezes nos aprisiona, nos sufoca, priva de liberdade. O desapego deve ser sadio, com responsabilidade. Um fator que aprisiona as pessoas são padrões excessivos, definição de metas, objetivos, rotina. Será que isso realmente é necessário? Os padrões rígidos de comportamento que te impedem de ver o mundo de outra forma te condicionam a ter sempre o mesmo comportamento diante de um fato. E se de repente você reagir diferente? Certamente, já deve ter tido aquela sensação de desejar muito algo, mas quando esse algo ocorre, o sentido se perde. O que será que ocorreu com todo aquele desejo de conseguir? E quando realmente alcançou, mudou de rumo e perdeu o sentido novamente? Como já citamos, pessoal, anteriormente, o medo é uma emoção completamente natural, que surge em diversas situações. É um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. No entanto, quando esse medo evolui e passa a comprometer seu dia a dia e suas relações, há um risco dele ter se tornado uma fobia. Alguns tipos de fobia podem causar uma perda significativa de qualidade de vida. Todo mundo se sente ansioso ou desconfortável de vez em quando, mas para quem tem algum tipo de fobia, essa pode ser uma sensação recorrente, tão séria que chega a interferir em sua rotina. Fobia é algo bem diferente do medo. Você não pode superá-la com força de vontade, por exemplo. E os sintomas não podem ser ignorados ou eliminados sem um tratamento. Resumidamente, a condição de uma fobia é impactante. De acordo com uma pesquisa internacional, 23% de pessoas deixam de fazer algo em seus dias por conta de um nível excessivo de medo. A fobia é um medo desproporcional e exagerado, muito acima do normal. Há pessoas que têm fobia de animais, objetos e situações. Existem vários tipos de fobia. Por isso, nesses casos, é preciso buscar o tratamento, como a terapia, para entender melhor o que você está passando e como trabalhar as suas causas e sintomas. A vida precisa de novos sentidos e ciclos diferentes. Talvez não precise mudar de emprego, nem desapegar de pessoas, mas precisa dar novos sentidos, traçar uma nova caminhada. Não deixe que o medo o atormente. As pessoas deixam isso acontecer diariamente. Medos foram feitos para serem enfrentados e não para os carregarmos como uma cruz. Os medos te testam para saber até onde você é capaz de chegar. Você deve viver e enfrentar os medos. Eles vão estar sempre presentes. Você deve mudar seus comportamentos ou estará condicionado a viver infeliz. Tudo isso porque tem medo de transformar a sua vida e se surpreender se ela acabar se tornando tudo aquilo que sempre quis. O medo é uma emoção normal que continuará existindo e evitando que você se exponha a grandes riscos. No entanto, em alguns momentos é possível trabalhá-los, para que eles não te impeçam de viver e se relacionar com as pessoas. Se você tem medo de altura, falar em público ou andar de avião, que tal começar agora mesmo a superá-los, para que ele não se torne um impedimento em sua vida? Primeira coisa, aceite seus medos. Uma das piores coisas que você pode fazer é negar que tem um determinado medo. Tudo começa com um bom processo de aceitação, pois a partir disso você estará pronto para encará-lo e entender como resolvê-lo. Segundo passo, escreva seus medos. A escrita é uma ferramenta poderosa para organizar os seus pensamentos e emoções e medos. Já experimentou escrever sobre aquilo que te provoca calafrios no meio da noite? Não precisa mostrar para ninguém se não quiser. Apenas escreva como uma forma de aliviar o que você sente em relação aos seus medos. Terceiro passo, cultive pensamentos positivos. Tente não repetir palavras pessimistas como nunca vou superar, é difícil demais.
O segredo é confiar em si mesmo e ir atrás do suporte necessário para ultrapassar seus medos e impedir que eles dominem sua vida. Para isso, cultivar pensamentos positivos é importante. Já ouvi falar naquela história que a energia que cultivamos influencia na nossa vida? É isso. Para criar um ambiente propício para a superação dos medos, é preciso acreditar, pensar, falar essa positividade. No quarto passo, pessoal, ressalte as suas vitórias. É um comportamento muito comum dar destaque apenas para as perdas e derrotas, não é mesmo? A dica é mudar essa perspectiva e passar a alimentar muito mais suas vitórias. O medo é nutrido pelos seus fracassos e pelo negativismo. Portanto, para superá-lo, é importante dar menos espaço para o que acontece de ruim. Use todas suas vitórias como combustível para continuar sua jornada. Outra coisa, uma ferramenta muito importante para a cura e alívio é o diálogo. Converse sobre seus medos com pessoas próximas, pessoas que você se sinta à vontade para falar. Foque na sua respiração. Respirar fundo e ter o controle sobre o ar que entra e sai pode ser muito eficaz nesses momentos também. A meditação, por exemplo, é uma ótima maneira de começar a trabalhar a sua respiração. Se você nunca praticou, experimente usar. Muita gente nem sabe disso, mas alguns medos e fobias são decorrentes de situações que acontecem lá na infância. Isso mesmo, às vezes algum trauma que você viveu desencadeou um medo que você mesmo não sabe explicar. Procure trabalhar seus sentimentos e emoções e resgatar a sua história. Isso vai impactar na sua vida daqui para frente. Então proteja seu futuro e siga em frente. Enfrentar os medos vai permiti-lo a seguir em frente com mais leveza. A vida não fica esperando você decidir parar de sofrer. Só você poderá fazer isso por ela. E a partir de hoje, escolha como deseja contar sua história. Faça sua vida ter um sentido. Medos estão aí para serem derrubados, não para serem alimentados. Obrigado, pessoal, e que nosso Criador cuide de cada um de vocês.